Lá em casa estamos a entrar no espaço Génios com Chupeta, onde contamos naturalmente com a doutora Clementina Almeida, que já aqui está. Doutora, bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Teve uma boa semana? Muito boa, obrigada. Ainda bem. Perspectiva de um bom fim de semana também? Sim, com sol. Ora, com algum sol. A doutora Clementina Almeida, que é psicóloga clínica, que nos acompanha, psicóloga de bebés e dos mais crescidos também, mas diretora também do For Babies, que já aqui temos falado. E hoje vamos falar de um tema muito importante e de alguns mitos, até digo eu, que existem sobre este tema, que é, para os mais pequenos, para os bebés, o sono ou a falta dele, não é? Exatamente. O sono ou a falta dele. Portanto, vamos lá perceber como é o sono de um bebé, porque não é, de facto, igual a um adulto, não é? Não, de todo. O sono, ou melhor, as perturbações de sono são aquilo que me aparece mais em termos de clínica, efetivamente. Para além da alimentação, o sono, eu diria que 70% dos bebés que aparecem na consulta é por dificuldades em dormir. E isso, efetivamente, tem a ver com alguns mitos. Primeiro, começando por perceber como é que é o sono dos adultos. Temos a ideia que dormimos a noite toda, adormecemos e depois só nos... Não, eu não tenho nada dessa ideia. Não? Então também temos aí uma perturbação de sono, eventualmente. Provavelmente. Ok. Mas o que acontece é que as pessoas têm a ideia que adormecem e que acordam de manhã quando o despertador toca e, portanto, têm a sensação que dormiram aquelas horas. Eventualmente nós fazemos um pico de sono leve, ou seja, nós temos sono leve, sono profundo e sono REM. Um sono de, para além dos REM do grupo, temos os rápidos, exatamente. O REM fica para rápidos movimentos oculares e esse período é um período extremamente importante em termos de desenvolvimento cerebral. É o período onde se acredita que tudo aquilo que nós contactamos durante o dia, todas as aprendizagens que fazemos, é aí que se consolidam em termos cerebrais. Daí a importância do sono e de um sono repousante, não é? Acontece que nós fazemos esse picozinho de sono leve mais ou menos 4, 5 horas, variando adulto para adulto, como é óbvio, após adormecermos, aconchegamos a almofada, viramos para o outro lado e provavelmente ao outro dia nem nos lembramos que despertamos naquele momento. Acontece também quando nós adormecemos, entramos imediatamente para sono profundo e depois para sono REM e vamos fazendo ciclos que duram mais ou menos 2 horas. Nos bebês a coisa não é nada assim, ou seja, os bebês fazem ciclos muito mais pequeninos, de cerca de 60 minutos, portanto de uma hora, entram em sono leve e esse período de sono leve dura 10 a 20 minutos. E isso é aquilo que explica o facto de algumas mamães embalarem os bebês e quando estão a colocá-los no berço, ele despertou. Ou colocamos no berço, vamos a sair do quarto e o barulhinho do pé descalço a passear faz com que o bebê desperte. Porque efetivamente naqueles 10, 20 minutos qualquer coisa pode fazer despertar o bebê. E qualquer coisa é um lenço de papel a cair no chão. Estando fora dessa hora de sono profundo, dos 60 minutos... De parte dos 60 minutos, não é? Porque no fundo destes 60 minutos, 10 a 20 são de sono leve. Mas dentro desses 60? 60. Depois voltamos a fazer ciclo. Portanto, a seguir entramos em sono REM, onde o bebê está a processar todas as aprendizagens e por isso é muito importante. Voltamos a ter um pico de sono leve a seguir. Ou seja, à semelhança dos gráficos que nós temos para apresentar, se calhar podemos comparar, não é? O que acontece num sono de adulto é que nós temos um único pico e nos bebês o que nós temos são inúmeros picos hora a hora e por isso às vezes as mamães dizem o meu bebê acorda de hora a hora, não é possível, mas a verdade é que faz parte do seu sono. Qual é a dica eventual? Quando adormecemos o bebê, aguardar aqueles 20 minutos, ou seja, ele inicia com uma respiração um bocadinho irregular, às vezes faz um sorriso chamado sorriso do sono, faz de conta que xuxa, que mama. Pronto, estamos a ver aqui os tais picos após os 6 meses, até porque é diferente também entre os 6 meses e dos 6 meses para a frente, por uma coisa também curiosa em termos psíquicos. Ou seja, todas as
estas mudanças em termos de padrão de sono são geneticamente programadas e têm a ver com uma maturidade psíquica e genética que o bebê vai adquirindo. E efetivamente os bebês não estão preparados para adormecer sozinhos, por exemplo, antes dos 2, 3 anos. Mas já lá vamos. Sim, Ou seja, nestes picos... não sei se vamos conseguir falar de todos os tudo, temas, mas deixamos para a próxima, porque vamos ter muitas... há muitas coisas que perturbam o sono e que são importantes. Não, é um tema muito interessante e que preocupa para que muitos naturalmente papais. os pais sim, já há pouco falava da procura que existe a este propósito. Portanto, a dica é esperar os tais 20 minutos. Isto significa levantar um braço do bebê e ele cair. Isto é sinal que ele está a dormir. Aí podemos colocá-lo no berço, se for caso disso, na cama, onde os pais se sentirem melhor. E depois, naqueles tais picos de sono leve que são de hora a hora, o ideal é nós apercebermos daquilo que pode eventualmente fazer despertar o bebê. Pode ser qualquer coisa externa, desde a temperatura, estar muito calor, estar muito frio, desde um lençol em cima do bebê. Os bebês odeiam estar com coisas em cima, portanto aquela ideia de vamos aconchegar isto fora daquele período de um mês em que eles gostam de estar muito apertadinhos. Sim. Mas para além disso eles detestam ter coisas em cima. O ideal é ter um bebê muito agasalhado com um pijaminha no inverno, mas sem lençol, sem nada, porque o lençol, nesses 10 a 20 minutos, vai fazê-lo despertar. Para despertar. Assim como depois acontecem angústias internas, os dentes, perturbações de alimentação, da digestão e por aí fora. O ideal, portanto, é reduzirmos a possibilidade de o bebê despertar naqueles, ou seja, aquela parte roxa é onde uma retroescavadora pode estar a trabalhar que não há problema nenhum, mas e aqueles picos, está acima, um lencinho de papel a cair no chão vai fazê-lo despertar. E vai fazê-lo despertar e os bebês como estão, como já dissemos aqui várias vezes, em amplo desenvolvimento cerebral, dormir é uma coisa muito aborrecida, portanto, se eu desperto, é hora para ir conhecer o mundo. Claro. E os pais queixam-se que eles ficam 1h30 a 2 acordados, porque é o tempo que eles aguentam depois dos despertos. E efetivamente, se quer dizer que eles estão a funcionar bem. Nós só precisamos é de criar algumas estratégias para que eles não despertem naqueles períodos. E a estratégia é então? Por exemplo, aguardar os tais 20 minutos e depois ter muita atenção em relação àquilo que é o meio circundante, a temperatura, o estar com qualquer coisa por cima do corpo, e ter atenção que em alguns momentos vão acontecer os dentes a perturbar e coisas, por exemplo, aos 8 meses vai aparecer uma coisa que falaremos mais tarde, a angústia de separação, que é uma coisa que perturba o bebê e o faz despertar. Portanto, no fundo, estar atento a tudo isso e aproximar-se do bebê o mais rapidamente possível antes que ele desperte totalmente. Porque por vezes quando ele começa a despertar basta uma festinha, aqui é a partir dos 6 meses, aumentam os picos, não é? E a partir dos 6 meses acontece uma coisa curiosa, que aparece a noção de permanência do objeto, ou seja, quando nós tapamos um objeto antes dos 6 meses, o bebê imagina que ele desapareceu, mas depois dos 6 meses tem a noção que ele só desapareceu da vista, mas que ele está lá. Antes dos 6 meses, eu consigo adormecer o bebê e até me retirar do quarto. Se eu fizer isso depois dos 6 meses e desaparecer da vista, o bebê pode não se aperceber do que é que aconteceu e pode ficar em pânico, como por exemplo se nós acordássemos à meia da noite na varanda do quarto, íamos pensar como é que eu venho aqui parar, de repente, se eu sou mudado, por exemplo, do quarto, adormeci no quarto da mãe e coloquei no quarto dele. Então para tudo, após os 6 meses, o bebê adormece e o que é que fazemos então? O ideal é adormecer no mesmo local onde ele vai permanecer o resto da noite. Ou seja, se nós temos intenção de que o bebê durma o resto da noite no seu quarto, o ideal é que a fase do adormecer já seja feita aí. Sim, mas nós depois não vamos estar lá o tempo todo, não. Em alguns momentos, se calhar, alguns bebês vão precisar do acompanhamento, porque o ser capaz de voltar a adormecer é uma coisa que se adquire com a maturação. Não é algo que vem já programado e, portanto, os bebés precisam sempre de ajuda para voltar a adormecer, que pode passar por uma festinha, um embalo que ajuda a restabelecer o tónus muscular. Estamos a falar até que idade é que é necessário esse acompanhamento? Os bebés não têm a maturidade suficiente em termos genéticos, psíquicos e mentais entre os 2 a 3 anos. Entre os 2? Até os 2, 3 anos não têm. Só a partir daí estamos a ficar preocupados. Eu já não. Eu já não. Alguns bebês
Tudo isto varia de bebê para bebê. Há bebês que têm uma maturidade um bocadinho mais elevada. É uma dificuldade enorme, porque estamos a falar até aos 2, 3 anos, quando a licença de maternidade é de 5 meses, julgo, nesta altura. Exatamente. E, portanto, a partir daí, o sono dos pais será igualmente perturbado pelo bebê e no dia seguinte tem que estar a trabalhar. Falando uma coisa importantíssima, que é esta ideia que nós temos de que os bebés devem dormir a noite toda, que é contra a natura e que não nos permite o bom desenvolvimento, quer seja em termos de fisiológicos, de neurotransmissores, quer seja em termos afetivos, de vinculação com a mãe. É uma coisa inventada pela sociedade. Nós queremos que os bebés sejam independentes rapidamente porque queremos as mães e os pais a trabalharem. Não é para seguirmos o bebê de maneira nenhuma. E por isso é que nós criamos estas perturbações e aparecem aqueles métodos supostamente infalíveis de que o bebê vai dormir a noite toda com aquela receita milagrosa, que não é verdade, porque os bebés vão tendo fases diferentes. E nem é bom para o desenvolvimento então? De forma nenhuma. Muitos bebés que mais tarde nos aparecem com perturbações de vinculação, de algumas hiperatividades, alguns comportamentos de grande dependência, foi porque não tiveram a dependência necessária que têm quando são bebés. Ou nós somos primatas muito indefesos quando nascemos e, portanto, precisamos do adulto e do contacto. E isto é uma prática ancestral dos primórdios da raça humana, onde o ambiente era muito perigoso e o bebê andava colado à mãe. E nós vemos isso em muitas culturas, não é? No Japão os bebés dormem com os pais e não há um mínimo de taxa de morte súbita, por exemplo. É de facto um tema muito interessante. O nosso tempo já não é muito e, portanto, queria só deixar ficar no ar, até porque vamos nas próximas semanas continuar a falar sobre o sono do bebé e já percebemos que a perturbação, que se calhar até não existe, é um dos principais motivos que leva os pais ao consultório para perceber o que se passa com o bebé. Se calhar até não se passa nada de anormal, mas há uma questão que eu gostava de deixar ficar no ar já para a próxima semana, como que em suspense: será que os bebés devem ou não dormir sozinhos? Até que idade? Mito ou não? Não é? Começamos a responder? Não, deixamos para a semana. Só um bocadinho. Devem ou não? Se calhar devem fazer aquilo que é mais confortável para cada família. Não tem problema absolutamente nenhum e não tem contraindicação. O bebê dormir com os pais. Se o bebê dormir com os pais, é sinal de que mais difícil será o facto dele adormecer sozinho? Ponto de interrogação. Para a semana explicamos tudo. Olha aqui estes bebés a dormir sozinhos, sem problema nenhum. Maravilhoso. Será que está sozinho? Será? Pois provavelmente não. Tem um objeto que provavelmente o ajuda a adormecer. E será bom ou não que eles tenham um objeto com o qual se identificam e com o qual adormecem mais facilmente? E depois deixar esse objeto? E depois deixar a chupeta. Meu Deus, há tanto para falar sobre os bebés. E sei que há tantos pais que acompanham este programa com bebés pequeninos aí em casa. Pois muito bem, não perca então na próxima semana Génios com chupeta no programa Grandes Manhãs, na próxima sexta-feira. Fica combinado? Combinadíssimo. Combinado, para continuar a falar então do sono ou da falta dele. Doutora, muitíssimo obrigado. Privilégio poder contar com a doutora Clementina. Já estás a colocar a música para adormecer? Não, isso foi o que eu estive a fazer. Pois foi. Estávamos muitíssimo bem embalados. 21 minutos depois das